não mude, continue sendo o mesmo. Ainda que seja difícil ser diferente no meio dos iguais, tem um Deus que está te observando. Tem um Deus que está olhando a sua caminhada, os seus passos, o seu dia a dia. E Ele está vendo que as decisões que você tomou e que você tem tomado são as melhores para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Muitas coisas tentarão mudar a essência que está sobre você, ou que está dentro de você. Mas olhe para esse jovem pregador nessa noite e escute isso com atenção e guarde isso no seu coração. Não mude. Não deixe que as situações da vida, não deixe que as pessoas mudem a essência que Deus colocou em você. Você não pode mudar. E é por causa dessa essência, é por causa daquilo que Deus confiou em você, por causa da unção que você carrega, é que você tem feito toda a diferença dentro e fora da sua casa. E eu profetizo nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que por onde você passar, você vai continuar fazendo a diferença em o nome de Jesus. A Bíblia comigo, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você pode dizer amém? Tome seu assento, por gentileza. A minha oração é que Deus fale conosco nessa noite de uma forma especial e poderosa. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler traz um personagem muito conhecido, muito falado, principalmente nas nossas EBDs, mas também relata algumas características, princípios e valores que nós precisamos ter ou aprender com a vida de Daniel. É bem verdade que no capítulo 6, Daniel já não é mais aquele jovem que quando chegou na Babilônia decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Alguns aqui já acreditam que Daniel está por volta dos seus 60 anos de idade. Olhando para a história e a caminhada desse homem, muita coisa passou, muita coisa aconteceu. A Babilônia sofreu algumas mudanças na sua governança. Estações passaram, pessoas entraram e saíram. Mas o que me chama a atenção, pastora Simone, é que no versículo de número 3, o texto vai dizer que o mesmo Daniel, mesmo passando por tantas mudanças, mesmo enfrentando tantas dificuldades, Daniel continua sendo o mesmo. Qual é a nossa palavra para esse momento, para esses dias, para esse tempo? Não mude, continue sendo o mesmo. Ainda que seja difícil ser diferente no meio dos iguais, tem um Deus que está te observando. Tem um Deus que está olhando a sua caminhada, os seus passos, o seu dia a dia. E Ele está vendo que as decisões que você tomou e que você tem tomado são as melhores para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Muitas coisas tentarão mudar a essência que está sobre você, ou que está dentro de você. Mas olhe para esse jovem pregador nessa noite e escute isso com atenção e guarde isso no seu coração. Não mude. Não deixe que as situações da vida, não deixe que as pessoas mudem a essência que Deus colocou em você. Você não pode mudar. E é por causa dessa essência, é por causa daquilo que Deus confiou em você, por causa da unção que você carrega, é que você tem feito
toda a diferença dentro e fora da sua casa. E eu profetizo nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que por onde você passar, você vai continuar fazendo a diferença em o nome de Jesus. É porque sobre Daniel está um espírito de excelência, e que trago aqui um incômodo naqueles que o cercam. Deixa eu dizer algo para você. Você também tem um espírito de excelência sobre a sua vida. Deixa eu ver se tem alguém que está entendendo essa palavra. Você que tem um Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, essa presença incomoda. Mas deixa eu dizer algo para você. Guarda, preserva e cuida, porque essa presença, nos momentos mais difíceis, quando o telefone não tocar, quando o e-mail não chegar, quando ninguém te visitar, quando ninguém mandar a mensagem, esse Espírito estará com você. O Espírito Santo, o amigo das horas tristes, das horas difíceis, mas também das horas alegres. Ele é fiel e não vai te abandonar. Quando a gente olha para esse texto, por causa daquilo que Daniel carrega, pessoas vão se juntar e vão tentar destituir Daniel da sua posição. Não só vão tentar destituir, vão tentar destruir Daniel. Se destituir eles não conseguem, então vamos destruir. Só que quando a gente olha para o versículo de número 10, que nós acabamos de ler, Daniel descobriu que houve uma sentença que foi liberada sobre a sua vida. Ele sabe que foi proposital. Só o que me chama a atenção é que Daniel tinha motivos para procurar qualquer lugar para poder se esconder ou fugir, ou até mesmo pensar em ir embora da Babilônia. Mas a Bíblia diz que quando ele soube que a sentença estava assinada, ele vai para casa. É porque em casa que nós temos um altar. É em casa que nós fechamos a porta do nosso quarto, e ali nós falamos ao Deus que está em secreto. Mas tudo ouve, tudo vê, e também no tempo certo responde a nossa oração. Deixa eu dizer algo para alguém aqui nessa noite: não se desespera. Se você tiver de procurar um lugar nessa noite, procure a sua casa. Não saia de casa, volta para casa, porque lá Deus sabe que foi edificado um altar. Lá Deus sabe que naquele quarto você fala com Ele e Ele te responde. Lá na tua casa tem um investimento. Lá na tua casa tem recursos suficientes para Deus mudar esse decreto, essa sentença. Daniel não participou dessa reunião, porque quando a gente lê o texto, diz que quando soube que a escritura estava assinada, ele vai para casa. Tem reuniões que você não participou, mas fica tranquilo, Deus estava presente. Deus viu o que falaram de você. Deus viu o que planejaram contra você. Deus viu e ouviu. Pastor, mas eu não estava presente. Mas Deus estava te representando nessa reunião. E porque Deus estava lá, toda a ferramenta do inimigo que foi preparada contra a tua casa, contra a tua família, não vai prevalecer. E eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus. Não se desespere, porque a mensagem dessa noite é: Deus muda decretos. Eu estou profetizando isso aqui nessa noite. Nessa semana Deus está mudando decretos. Pastor, mas eu pensei que Deus ia me livrar da cova dos leões. Não, mas Ele vai passar com você nessa cova. Eu pensei que Deus ia me livrar dessa crise, mas Deus vai estar com você nessa crise. Pastor, eu pensei que o diagnóstico ia ser mudado, mas Deus vai passar com você nesse tratamento, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quem recebe essa palavra, levanta a sua mão em nome de Jesus e adore a esse Deus que não te abandona e não te deixa sozinho. Ele entra em sua casa, e a Bíblia diz que na sua casa tinha janelas.
janelas que davam para Jerusalém. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e a gente estava dialogando sobre portas e janelas. Janelas e portas. Portas se abrem para o lado de dentro e se abrem para o lado de fora. Janelas foram feitas para abrir só para o lado de dentro. É por isso que muitas das vezes nós chegamos em ambientes de adoração e a gente vai ver pessoas que não sentiram nada. Foi mais uma reunião, foi mais um culto. Por quê? Porque a janela estava fechada. Mas se tem alguém que está com a sua janela aberta e abriu ela para o lado de dentro, não vai ser mais só um culto, não é só mais uma reunião. Deus vai renovar promessas na sua vida. Deus vai visitar os seus sonhos. Deus vai visitar a sua família. É por isso que tem gente que sem pedir levanta a mão e glorifica, porque já veio com a sua janela do lado de dentro aberta. E se tem alguém que está com a janela do lado de dentro aberta, abriu pelo lado de dentro, fica tranquilo que tem socorro, tem refrigério, tem renovo, tem resposta de Deus chegando para a sua vida. Ele tem janelas que fazem ele olhar para Jerusalém, que remetem ele a Jerusalém. E ali ele ora e dá graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Qual era o decreto que foi assinado? É que qualquer pessoa que fizesse uma petição durante 30 dias seria lançado na cova dos leões. E tem gente que, se o pastor chamar para orar 30 dias, ele vai ficar feliz. E tem gente que, se o pastor não chamar para orar 30 dias, ele vai ficar feliz também, porque a oração já não faz parte da vida dele. E você quer que Deus passe dias com você? Passe dias com Deus. Daniel não orava, ou ele não começou a orar depois da sentença. Daniel já orava antes da sentença. E quem passa tempo com Deus, Deus passa tempo com ele. Então nessa noite, debaixo dessa palavra, há um escape e livramento da parte de Deus. Porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca, tem uma igreja que está clamando pelo socorro, tem uma igreja que está olhando para os montes e está dizendo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai vacilar contigo. No tempo certo, o livramento de Deus chega para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A oração é tão impactante, tão forte, que até o rei não consegue dormir no palácio. Ele passa uma noite em claro, mas no outro dia, pela manhã, ele vai ver o livramento da parte de Deus. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Hoje é noite de livramento. Hoje é noite que Deus está fechando covas, fechando a boca do leão, fechando sepultura, te dando livramento. Só que você precisa entender que Deus te quer na posição, que Deus precisa que você esteja do jeito que Ele quer. Então não negocie os seus valores, não mude a sua essência, não se descaracterize por nada e por ninguém. Você tem um espírito de excelência sobre a sua vida, e quando você permanecer na posição, nós vamos ver o versículo 27 e 28, Deus fazendo, o rei fazendo um novo decreto e dizendo que o Deus de Daniel Ele livra. Eu vou repetir isso aqui: que o Deus de Daniel Ele livra, que o Deus de Daniel Ele salva, que o Deus de Daniel opera sinais, não opera só sinais, mas maravilhas nos céus e na terra, que o Deus de Daniel livrou Daniel do poder dos leões, e que mesmo em tempo de perseguição, em crise, Deus faz Daniel prosperar no reinado de Dario e de Sírio. Vai mudar governantes, vai mudar autoridades,
realidades, mas o Deus da igreja continua o mesmo. Vai mudar presidente, governadores, vereadores, presidentes de associação de bairros, vai mudar, mas Deus continua no controle da sua igreja. Jesus continua no controle do seu povo. Jesus continua direcionando a tua igreja, o teu povo, cuidando para a glória do nome deles. Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.